14 de outubro, dia de São Calixto. São Calixto é, sem dúvida, um dos papas que mais se destacaram nos primeiros séculos do cristianismo. Seu nome prende-se às conhecidas catacumbas romanas. Era filho de Damício, nascido num bairro pobre de Roma por volta do ano 160. Foi liberto, isto é, ex-escravo, classe social muito numerosa e ativa em Roma, em cujas mãos estava grande parte do comércio e da indústria. Esteve a serviço de um certo cristão de nome Carpóforo, comerciante, mas não foi bem sucedido em seus negócios, sendo obrigado a indenizar o dono pelos prejuízos causados. Foi deportado para a ilha da Sardenha e condenado a trabalhos forçados nas minas. Aí se encontrou com muitos cristãos condenados por motivos da fé. Provavelmente foi a convivência com os cristãos que heroicamente suportavam o martírio lento do desterro e das torturas que levou Calixto a converter-se ao cristianismo. Passados alguns anos, os cristãos exilados foram indultados por um decreto do imperador Cômodo, cuja esposa alimentava certa simpatia para com os cristãos. Também Calixto obteve o mesmo benefício, mas em vez de voltar para Roma, foi chamado pelo Papa Vítor para Âncio. Então, estando a serviço imediato do Papa, aproveitou para completar sua formação religiosa, preparando-se providencialmente para grandes tarefas para as quais Deus o queria destinar. O Papa Zeferino, sucessor de Vítor, quis aproveitar as capacidades extraordinárias de Calixto, que agora pertencia ao clero de Roma, e encarregou-o da administração das catacumbas, na Via Ápia, que passaram à história com o nome de São Calixto. As catacumbas nasceram como cemitérios cristãos, construídas não na superfície da terra, mas no subsolo, em forma de corredores, em cujas paredes eram escavadas nichos como túmulos para os cristãos. A igreja não tinha reconhecimento jurídico perante o Estado e devia colocar seus cemitérios no nome de algum cristão. Cemitérios ou catacumbas serviam ocasionalmente também para celebrações litúrgicas. Calixto deu um impulso especial à organização das catacumbas. Fez escavar uma capela chamada Cripta dos Papas, pois lá foram sepultados papas daquele século. Com a morte de Zeferino em 217, o clero e povo o elegeram para suceder o Papa, apesar de ter tido origem escrava. Ao ser eleito, sofreu séria oposição do presbítero Hipólito, homem de vasta cultura e escritor fecundo em assuntos doutrinários, o qual chegou a formar contra ele uma comunidade rival, tornando-se inclusive o primeiro antipapa. Sorte que Hipólito, mais tarde, condenado às minas porque era cristão, se reconciliou com a igreja e morreu mártir. Durante seu curto pontificado, a igreja foi perturbada por discussões nem sempre exatas sobre o mistério da Santíssima Trindade, que continuavam por mais de um século. Como Papa, condenou a doutrina de Sabélio, que, para salvar a unidade das pessoas divinas, as reduziu a modalidades da única pessoa do Pai Eterno. Condenou também ideias rigoristas de Tertuliano e de Hipólito também, que negavam a absolvição dos pecados de apostasia, adultério e homicídio. A estes, São Calixto opôs a doutrina. Todo pecado pode ser perdoado pela Igreja, cumpridas as devidas condições de penitência. Desconhecem-se as circunstâncias do martírio de São Calixto. Parece que foi assassinado durante um motim popular contra os cristãos, no ano 222. Sobre seu sepulcro foi construída mais tarde a Basílica de Nossa Senhora em Trastevere. Sua memória ficou bem viva na comunidade cristã de Roma,
que sempre o venerou como um mártir. São Calixto, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.